Olá, boa noite. Estamos aqui numa noite de segunda-feira na TV Pública em mais uma edição do programa Inteligência Solidária, em que a gente sempre conecta pautas que apresenta aos nossos espectadores como é que se dá essa engenharia da solidariedade, e a gente já convidou bastante gente aqui, bastante pessoas, e hoje nós estamos com o Cid Torquato. Cid, que é secretário da Secretaria da Pessoa com Deficiência, vai trazer para nós, gente, informações extremamente importantes. A gente sabe que a deficiência ainda é vista por muitas pessoas como uma grande complexidade, um grande desafio. E aí, o que nós vamos trazer hoje são informações que vão atualizar vocês. Vocês vão saber o que é a secretaria, e a gente trouxe ninguém mais do que o próprio secretário para trazer essas informações. O Cid tem uma trajetória extremamente importante, ele vai se apresentar. Eu vou pedir para vocês, quem tiver interesse em mandar perguntas, pode mandar para o nosso chat, que, como de praxe, no final do programa, a gente levanta essas perguntas, faz uma triagem e passa para o nosso convidado. Cid, boa noite, grande satisfação ter você conosco, um grande orgulho. Eu gostaria que o nosso querido secretário se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência, como é que ele foi parar nessa secretaria, e depois a gente parte aí para essas perguntas, né? Só lembrando, gente, que como nós estamos hoje com a Secretaria de Deficiência, a gente tem o Wesley, que foi sugerido pela própria secretaria, e que está dando esse privilégio e essa oportunidade de fazer leitura de Libras para as pessoas que não podem, né, participar de outra maneira, vão poder acompanhar fazendo a leitura de Libras com Wesley. Obrigada, secretário, seja bem-vindo, boa noite. Oi, boa noite, Érica. Oi, Wesley, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho aproveitado essa temporada de lives e webinars, né, para participar dos melhores, né, e com essa nossa vontade e necessidade, na verdade, de levar essa informação, esse conhecimento sobre deficiência para vários públicos, né? Sair um pouco das nossas redes habituais e levar tentar sensibilizar as pessoas em outras redes, né? Então, esses webinars, essas lives têm sido muito importantes para isso. A gente tem participado de várias e com audiências muito boas, então impactando pessoas que, em geral, não têm informação sobre aquilo que a gente faz, né? Bom, eu sou, né, Cid Torquato, estou secretário municipal da Pessoa com Deficiência, tenho 57 anos de idade. Para quem nos assiste e tem alguma deficiência visual e não consegue nos enxergar, eu vou me autodescrever, né? Eu tenho pele parda, clara, cabelos muito ralos, grisalhos nas laterais, estou com fone de ouvido tipo desses de piloto de helicóptero, estou com uma camiseta branca, por cima uma polo cinza e uma jaqueta preta. Atrás tem o mapa da cidade de São Paulo de fundo e um banner da secretaria com os principais projetos. Então, Érica, na verdade, eu sou advogado, fiz direito, né, me formei na década de 80 ainda, mas, na verdade, eu nunca quis muito trabalhar com direito. Eu quis fazer direito, tenho OAB, né, posso trabalhar, já trabalhei em várias situações, mas não fiz direito para trabalhar com direito, fiz direito para carregar o conhecimento para outras áreas. E a área que mais me chamou a atenção e mais me atraiu a vida inteira foi a área de marketing, comunicação e business, né, negócios, né? E então eu atuei nessa área, participei da onda de internet de 99, né, do boom da internet naquela época. Depois estive no governo federal, fundei a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, que é uma entidade que está até hoje aí. Eu não faço mais parte, mas ela está até hoje ajudando o comércio eletrônico no Brasil. Depois disso, eu quebrei o pescoço e mudou a minha vida inteira. Então, eu era um executivo
e um empreendedor na área de tecnologia, basicamente, comunicação e tecnologia. E depois que eu quebrei o pescoço, eu tive que me reinventar. Virei uma outra pessoa, o Cid Torquato tetraplégico, que eu vi uma série de portas fechadas, né, eu não consegui ter a vida manter a vida que eu tinha, com as atividades que eu tinha, sendo tetraplégico. Uma série de questões de própria limitação pessoal à época, mas muito por preconceito, né? Ninguém me queria. De um dia para outro, eu era uma pessoa querida, desejada, né? E depois passei a ser uma pessoa querida, mas não desejada. Ou seja, todo mundo gostava de mim, mas não me queriam trabalhando nas suas empresas, né? Felizmente, eu encontrei uma madrinha, que é a doutora Elina Mara Riso Batistella, uma fisiatra, que foi a secretária, a primeira secretária estadual dos direitos da pessoa com deficiência. A secretaria foi criada em 2008, ou seja, 6 meses mais ou menos depois que eu quebrei o pescoço. E ela me convidou para trabalhar com ela, e eu me reinventei trabalhando no setor público, né? Trabalhei vários anos nessa secretaria, e nessa eleição passada para a prefeitura, né, o então prefeito, né, agora o governador João Dória, ganhou a eleição, me convidou para ser secretário dele, e daí quando ele saiu, o Bruno me manteve na secretaria. E isso mudou muito minha vida. Eu tinha uma atuação bastante significativa na Secretaria de Estado, cheguei a ser secretário adjunto, mas eu realmente eu desabrochei, vamos dizer assim, para essa palavra que me veio à mente, não é mais legal, mas eu desabrochei para a questão da pessoa com deficiência, da militância, e vesti a camisa mesmo quando eu vim trabalhar na prefeitura com o João Dória e com o Bruno. Aqui eu me reinventei de novo, né, virei um workaholic total, coisa que eu tinha deixado de ser. Né, por exemplo, o compromisso que eu fiz comigo mesmo no começo da gestão foi: nesses 4 anos eu não vou tirar férias e não vou ter basicamente final de semana. Eu vou trabalhar sempre, todos os dias, porque eu sei das dificuldades, né, das demandas das pessoas com deficiência em São Paulo. A gente, né, eu sou parte desse grupo, representamos o segmento mais vulnerável da sociedade. Então, né, nesse contexto, eu acabei virando, né, me tornando mais militante do que eu era antes, mais engajado do que eu era antes. Então, hoje... E daí, quer dizer, meio que finalizando esse raciocínio inicial, temos um legado tremendo para mostrar quando terminar essa gestão. Então, quer dizer, o meu trabalho surtiu muito resultado aqui na prefeitura, né? A gente conseguiu... a secretaria era uma secretaria meio segundo plano, ou seja, meio que a gente melhorou muito a relação com as outras secretarias, elevou o patamar de respeito que tem essa secretaria hoje na gestão pública municipal, principalmente depois que o Bruno Covas assumiu. Então, mais ou menos, esse é o Cid Torquato em rápidas pinceladas. Rápida mesmo, né, Cid? Se a gente fosse detalhar... Você sabe que você está falando, Cid, e eu estou muito feliz, eu particularmente, eu acredito que o pessoal que está assistindo a gente também, mas assim, eu estou muito feliz em você estar conosco. E assim, o cenário que eu sei, porque eu acompanho, né, eu fui secretária da Mulher há 2 anos atrás, eu conheço a Marinalva, que é a sua assessora, né? E aí, o que eu queria dizer, que eu acho que é muito legal mesmo, e aí eu falo de coração, quem não conhece, que
possa acompanhar aí, né, nesses canais de comunicação, o quanto de fato evoluiu a política de deficiência. Eu acho que a gente está num momento único na história, que é esse momento seu. Eu sei o quanto você trabalha, e trabalha seriamente, e você trabalha incansavelmente, até porque não fazendo apologia, nem apoio a nenhum tipo de partido, mas eu sei o quanto você se dedica, porque eu acompanho a pasta, né? E eu percebo assim, o quanto a gente evoluiu mesmo. Era uma secretaria praticamente invisível. A gente assim, sabia que existia, mas não tinha muita representatividade nem participação. Hoje a gente vê deficiências, né? A gente vê essa questão da deficiência com mulheres vítimas de violência, a gente vê homossexuais que são deficientes, que vocês brigam pela pauta, a gente vê, nós vemos, né, a questão, eu vi você participando da parada o ano passado, do carnaval, e assim, são tantas, porque assim, o pessoal acha que a deficiência é só uma linha, são pessoas com deficiência física ou mental, não é, tem essa vida extraordinária que se dedicou e que por mérito... Né? E a gente tem pauta com todas as secretarias. Além disso, além de ser uma secretaria meio, ou seja, a principal função dela é essa articulação para que as outras secretarias realizem o que elas têm que realizar e avancem, né? Nós também temos algumas áreas, alguns projetos que a operação é nossa. Então, nós somos um misto, muito mais uma secretaria meio, mas também a gente tem algumas questões que são questões que não iam ser feitas por nenhuma outra secretaria e a gente julgava importantes, então fizemos nós. Posso dar alguns exemplos aqui, mas eu quero falar antes, né, desse contexto Então, a gente... esse é o papel. E um outro papel, subliminarmente, né, é, num plano mais amplo da sociedade como um todo, promover o protagonismo da pessoa com deficiência. Né? O que a gente quer? A gente quer que todo mundo viva junto e misturado, né? Que as pessoas vivam numa sociedade inclusiva, que caiba todo mundo nessa sociedade, né? Que todo mundo possa entrar. O que diferencia a nossa agenda de outras agendas similares de direitos, como dos negros, a agenda de gênero, né, de raça, ou das mulheres, ou indígenas, ou LGBTI, ou o que seja. O que diferencia essas agendas da nossa é o fato de que nós precisamos de acessibilidade. E acessibilidade, em geral, primeiro é algo que não está lá, não existe, tem esse passivo. Ou seja, a gente não tem acessibilidade disponível. Então, mas para nós exercermos os nossos direitos, em geral, nós precisamos de acessibilidade. Eu, como cadeirante, preciso de uma rampa, de um elevador, de um corrimão, de repente, né? E o cego vai precisar de um piso tátil, né? E também de audiodescrição, para ele entender o que está acontecendo. O surdo vai precisar de libras, para ele entender, né? Para ele saber o que está acontecendo, ou não, ou de legenda, porque tem os surdos que não sabem Libras e sabem português e precisam de legenda. Ou seja, diferentes deficiências, diferentes necessidades. Então, isso que diferencia a nossa agenda. Em geral, essa acessibilidade não está posta hoje. Nós temos ainda, em termos arquitetônicos, a grande maioria dos prédios, principalmente os mais antigos, atualmente, obviamente, não se constrói mais prédios sem acessibilidade, mas os mais antigos, que são a maioria, em muitos casos não tem acessibilidade. Nós temos as ruas, né, em muitos locais faltam rampas, falta acessibilidade, falta comunicação, como eu disse, em libras para os surdos, ou seja, então muitas vezes as pessoas com deficiência não conseguem exercer seus direitos por falta dessa acessibilidade. Então esse a ponta, o tema, o assunto, a questão que nos difere, né? Essa necessidade
de, muitas vezes, de recursos que, obviamente, os outros grupos não precisam, mas que nós precisamos, sem os quais... Isso diferencia a agenda, porque como esses elementos não estão lá, a grande briga inicial é para que eles estejam lá. Né? Por exemplo, a acessibilidade tem que ser, física, por exemplo, arquitetônica, tem que ser algo considerado estrutural. Né? Tem que estar em todo quanto é lugar. Né? E por aí vai. Né? Então, esse é o que difere a nossa agenda das outras agendas, e aí estão os nossos principais focos. Acessibilidade, que não é só arquitetônica, tem outros tipos de acessibilidade também, e que terminam, elas desaguam todas as acessibilidades na questão fundamental, que é a acessibilidade atitudinal. Né? Além de ter a rampa, a gente precisa que a pessoa que esteja lá seja sensível, né, e respeite os direitos das pessoas com deficiência. E o que muitas vezes não acontece. Você tem muito preconceito ainda na sociedade, muita gente que distrata ou maltrata pessoas com deficiência, né, e acabam restringindo ainda mais o usufruto desses direitos que, né, como cidadão, todo mundo tem. Então é mais ou menos, né, esse cenário, é nesse cenário que nós atuamos. Não, olha, Cid, sensacional, super profissional e emocionante. Sabe uma coisa que eu estava aqui pensando e que é legal a gente passar para os nossos espectadores? Porque normalmente o pessoal fala, secretaria da pessoa com deficiência, e, gente, nada melhor do que a própria pessoa, porque quem tem conhecimento de causa, quem tem profundidade na pauta e no propósito, são as pessoas que estão passando, ou que passaram, ou que estão nessa condição. Secretário, como é que é hoje composta a sua secretaria, né? Dentro dessa questão da deficiência, como é que são, quem que trabalha com vocês? Excelente pergunta. Quando a gente chegou aqui, tinham mais ou menos 75 funcionários e 12 estagiários. Desses 75 funcionários, só 5 tinham alguma deficiência. E dos estagiários, nenhum. Então, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, tinham 12 estagiários e nenhum estagiário, nenhum jovem com deficiência. Me pareceu meio estranho isso. E não só isso, né, uma quantidade pequena de funcionários com deficiência. Hoje, mais de quase 40% da nossa força de trabalho é formada por pessoas com deficiência, de vários tipos de deficiência. Outra coisa, eu tenho muita... A gente é super inclusivo aqui. Tem muita mulher, tem, né, LGBT+, tem negros, né, tem pessoas que moram em todas as regiões da cidade, né, e o que eu fiz? Eu aproveitei muita gente, já de cara a gente teve que cortar 30% desses cargos de confiança. E aqui, essa secretaria foi criada como uma secretaria especial, e ela tem pouquíssimos cargos, concursados. Então, a grande maioria de cargos de confiança. Não é certo. Certo é ter um quadro inteiro de concursados e alguns poucos de cargos, né, como é que chama mesmo, Ravelli? Cargos comissionados. Comissionados ou de confiança, como a gente também escuta falar, né? O que eu fiz? A gente já caiu de 70 e tantas pessoas para 50 e poucas pessoas, né? Diminuiu drasticamente, cortou, eu digo que cortou não só da pele, cortou uma perna inteira nossa, mas a gente teve que se adaptar e bola para frente, vamos lá. Essa secretaria nunca produziu tanto com esses 50 e poucos funcionários do que, né, nunca produziu tanto. E agora nós temos 19 estagiários, todos com deficiência.
É lógico, porque se ninguém dá oportunidade para essa molecada com Claro, deficiência, ela só todo mundo, assim, o preconceito é o grande impeditivo disso tudo. Então, eu tenho que ser o exemplo disso. Quer dizer, eu não, nós aqui, essa secretaria. Então, nós criamos, inclusive, criamos um programa na prefeitura para fazer com que as outras secretarias também contratassem jovens com deficiência dentro da cota legal. Existe uma cota. Nós temos que 10% dos estagiários de uma empresa, de uma instituição, ou do governo, no caso, tem que ter deficiência, por lei. Então, a gente criou, aqui a gente, obviamente, 100% dos nossos estagiários têm deficiência, e a gente levou esse programa para a prefeitura, que avançou muito, né, no sentido de cumprir a cota. Ainda não cumpre a cota total, mas avançou muito nesse sentido. Então, nossa, secretário. e daí tem, quer dizer, como eu disse, saímos de 5, hoje a gente tem pelo menos, essa conta eu preciso refazer, mas pelo menos 15 profissionais com deficiência trabalhando. Então, a gente triplicou o número de profissionais também. Então, isso dá um exemplo tremendo, porque a gente tem gente de altíssima gabarito aqui, né, excelentes profissionais, que no simples trato com outras pessoas da prefeitura já conseguem mudar a cabeça dos seus interlocutores, né? A gente consegue mostrar, né, que pessoa com deficiência é como qualquer outro tipo de gente, né? Tem os bons, tem os ruins, tem os malvados, os bonzinhos, os que trabalham, os que não trabalham, né? E por aí vai, né? Mas que tem muita gente boa. Olha, secretário, eu vou falar para você, enquanto você falava, eu fiquei extremamente emocionada. Por quê? Você mostra, gente, assim, é possível, né? As empresas criam tantos empecilhos, tantos obstáculos. Você vê, uma secretaria que tem uma pauta dinâmica, igual você mesmo falou, secretário, né? Entrou aí como workaholic, que tem 19 estagiários e 15 profissionais dentro de um quadro reduzido, quer dizer, mais de 30% ou mais do quadro, com pessoas com deficiência, e toca uma pasta com tanta responsabilidade. Então, assim, a gente prova, né, como você mesmo falou, secretário, pelo exemplo, que é possível, é só as pessoas saberem trabalhar com a tolerância, com a empatia e com a resiliência, é uma questão de vontade, isso é muito legal, porque é um grande exemplo para nós. Cid, quando você chegou na secretaria e hoje, quais são os principais desafios? E depois eu queria que você entrasse e falasse assim, quais são os projetos que nós temos mais 30 minutos, tem algumas perguntas, mas antes da gente entrar nas perguntas, eu queria que você relacionasse um pouco quais são os desafios, quais são os principais programas, como é que você está nesse momento na secretaria e na prefeitura. Bom, como eu disse, desta secretaria, o principal desafio é a articulação com as outras secretarias, né? Porque os temas mais importantes nessa questão dos direitos das pessoas com deficiência, né, os temas mais importantes estão em outras pastas, como educação, né, como saúde, como assistência social, como transportes, basicamente, cultura, e outros também, mas esportes, lazer, sem dúvida alguma, mas aqueles 4 primeiros com maior intensidade. Então, o principal desafio continua sendo fazer com que os colegas secretários e com que as equipes dessas secretarias trabalhem mais proximamente da nossa secretaria, né? Que elas aceitem as pautas que a gente leva, que elas né, sintam valor, vejam valor no que a gente está dizendo. Porque essa é uma questão muito importante, Érica. Nós estamos em 2020, é incrível que essa agenda, né, da acessibilidade e dos direitos da pessoa com deficiência esteja ainda tão atrasada em 2020. Eu não quero ser né, passar a ideia de que eu não vejo as coisas, óbvio, avançou-se muito nos últimos 15 anos, digamos assim, principalmente depois da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, e aqui no Brasil, não só o fato de
o Brasil ter assinado essa Convenção da ONU, né, e ela ter caráter constitucional hoje em dia, mas a criação, né, da LBI, a sanção, né, da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Paralelamente a isso, a gente evoluiu muito, mas tem muita coisa para evoluir. Nós somos ainda cidadãos de terceira categoria. Né, onde você for, né, onde a pessoa com deficiência for, ela vai encontrar ainda perrengues tremendos. Né? Ela vai ser muitas vezes maltratada, ou ela não vai ter banheiro para ela ir, ou sei lá o quê. Ou seja, é ainda uma vida cercada de perrengues. Então, nós temos essa tarefa de sensibilizar os colegas. Essa é a principal delas. E a própria sociedade como um todo, né? A gente tem um projeto muito legal aqui. Eu não falei muito dos projetos, é que estão tantos. Eu estou com uma colinha ali atrás, não sei se você está vendo, mas um que eu gosto muito, que vai acontecer agora em setembro, ele meio que ele traduz tudo que a gente quer falar. É o Festival Sem Barreiras, que é um festival para artistas com deficiência. Então, nós conseguimos, com a parceria de todas as grandes instituições culturais de São Paulo, então, entre 21 e 27 de setembro, toda a cidade vai estar com uma programação virtual, infelizmente, ainda, talvez em alguns casos presencial também, não vai ser o nosso caso, o nosso vai ser totalmente virtual, de uma programação com artistas com deficiência. O que a gente quer mostrar com isso? Que tem artistas com deficiência de altíssimo gabarito, né, que não devem nada a nenhum artista sem deficiência. E em fazendo isso, o que nós queremos demonstrar e comprovar para a sociedade? É que as pessoas com deficiência podem o que elas quiserem. Elas são cidadãos como outros. Então, a gente trabalha pelo empoderamento e pelo protagonismo da pessoa com deficiência. Né, as pessoas têm que ter uma atitude protagonística, ou seja, e no caso da pessoa com deficiência, nós estamos lidando com o seguinte: muita gente não sai nem de casa por falta de autoestima, mas também por falta de recursos básicos para isso, mas muito por autoestima. Então, nós trabalhamos também não só para quebrar o preconceito na sociedade, mas para aumentar a autoestima da pessoa com deficiência. Não, maravilhoso. Olha, Cid, eu estou tão feliz, tão emocionada, viu? Tem umas perguntas que estão chegando aqui para nós, está perguntando se a secretaria aceita voluntários. Não, não existe a figura de voluntário na gestão pública municipal, pelo menos não na nossa área. Talvez em algum hospital você tenha aquela questão de voluntários, mas não na nossa área. Mas com certeza, né, a gente sempre acha projetos interessantes para fazer com todo mundo. Se a pessoa está a fim de fazer, a gente sempre acha algum espaço para ela nos ajudar e estar junto com a gente. Então, legal. Se essa pessoa que está interessada nos nossos projetos, primeiro entre em contato aqui para a gente se conhecer melhor e para ver o que dá para fazer. Antes da gente entrar com o vídeo, pessoal, essa live fica gravada, depois o Cid vai deixar todos os contatos. Eu queria ver, produção, acho que tem um vídeo que a secretaria trouxe para nós. Podemos passar agora? Um vídeo ou fotografia? Tá bom. Os nossos projetos. Acho que o Adriano aqui está perguntando se a gente pode botar na tela os nossos projetos. Põe lá. Ele vai colocar? Então, já deve estar colocando. Pode colocar, por gentileza, Adriano? Aí, legal. Ó, dá uma aumentada, Adriano, se der na tela. Mas aí, Érica, você vai ter... Legal, estou vendo. Uma parte dos principais projetos da secretaria nessa gestão. Uma parte. Nós temos um outro slide
com basicamente tantos quadradinhos como este. São projetos que nós lançamos, que não existiam. Então, por exemplo, rapidamente, para você ver, coisas muito legais. Eu sou muito orgulhoso do trabalho dessa nossa equipe aqui. Mas tem a Paraoficina Móvel, que é uma van que vai aos bairros, né, e à periferia consertar cadeira de rodas, órteses, próteses, muletas, andadores da população. Uau. Em geral, a gente vai para instituições ou mesmo para subprefeituras e fora o nosso atendimento junto à rede de saúde também. Então, a gente tem tido só, mês passado foram 400 atendimentos. A gente tem um trabalho de tecnologia assistiva para servidores públicos municipais e para estudantes. Sabe o que a gente faz? A gente pega esses caras com deficiência, faz uma avaliação multidisciplinar e diz, olha, você está precisando desse equipamento para voar, ou seja, para acabar com as suas limitações, para poder otimizar suas qualidades e suas habilidades. E nós damos esses equipamentos para os alunos da rede pública com deficiência e para os servidores municipais com deficiência. Nós lançamos um selo de acessibilidade digital, que é um selo para sites. Ele diz se os sites são acessíveis ou não. A gente tem a central de Libras, que é um negócio fantástico, Érica, que é o seguinte, você abre o seu celular, aciona o aplicativo e aparece o Wesley lá, o intérprete de Libras, no outro lado da tela, e faz o atendimento entre o servidor público municipal, que não sabe Libras, e o surdo, que vai usufruir ou exercer algum direito e vai ter que ser atendido por um agente público municipal. Então, isso muito é muito legal, isso é legal. Transformador. Né? A gente fornece Libras, audiodescrição e legenda para toda a prefeitura. Então, se a Secretaria de Transportes vai fazer um evento, alguma coisa, e precisa desses recursos, eles ligam para a gente que oferece, garantindo qualidade, né, e qualidade dos intérpretes. A gente tem o Contrata, que é uma feira de trabalho super bem sucedida, o programa de estágios que eu falei para você, o Cultura Inclusiva, que é mais um trabalho de formação de público. A gente fui eu que caí? Adriano, fui eu? Ou foi você ele? Não está me ouvindo? Você não está me ouvindo? Opa! Está me ouvindo? Não. Eu estou ouvindo, então tá bom. O Cultura Inclusiva é uma questão de formação de público, tirar as pessoas com deficiência de casa, né, que elas ficam trancadas, e a gente vai buscar, agora não, por causa da pandemia, estamos só virtualmente. O Sem Barreiras, que eu falei, que é o nosso festival para artistas com deficiência, a gente tem um observatório da pessoa com deficiência, um mapa da rede que tem tudo que é acessível na cidade de São Paulo está nesse mapa da rede, cursos que atingem milhares de servidores públicos municipais e alguns convidados de fora, né, vários cursos aqui interessantes, parquinhos inclusivos, tem um outro projeto de rotas acessíveis e tem, como eu disse, mais uns 10 desses quadradinhos cheio de coisa que nós inventamos também. Maravilhoso. Eu gosto, viu? Sou muito orgulhoso da gestão que nós estamos fazendo aqui e da nossa equipe, viu? A equipe, mas secretário, todo gestor, toda a equipe na verdade, espelho de um bom gestor. Olha, eu vou falar, esse digital, esse de ir para as comunidades, gente, para arrumar as cadeiras, de ter uma pessoa disponível, de atender todas as secretarias, meu, isso é sensacional. Hoje a secretaria dispõe de um orçamento, secretário, ou vocês equacionam? Olha, eu quero só reverberar um pouco no que você falou dessa questão do gestor. É importante mesmo, é importante que tenha uma figura, né, que o gestor seja uma figura que não só trabalhe muito, mas que também inspire as pessoas. Né? E a gente tem, para começar, né, eu acho que é uma cadeia hierárquica. Eu não posso deixar de falar do prefeito Bruno Covas, que é essa figura valente, guerreira,
né, e sensível à nossa causa. O nosso trabalho avançou muito com ele na prefeitura. Obviamente, sem o prefeito, agora o governador João Dória também nos apoiou bastante, mas foi uma fase que nós, até porque demora um pouco para aprender a trabalhar na prefeitura, né, eu tinha uma experiência de Estado e demorei um pouco para aprender os meandros, como funciona a máquina e tudo mais, né? Então, a gente ficou muito mais produtivo a partir de 1 ano e meio de gestão. Isso coincidiu com a gestão do Bruno Covas. Quando eu falo isso, não é de jeito nenhum qualquer demérito, qualquer crítica ao governador João Dória, que é meu amigo pessoal, fora disso. Sem contar, né, a qualidade do trabalho que ele tem. Mas o Bruno é uma figura especial. Ele nos apoiou muito. Então, tem uma cadeia hierárquica aí. Tem uma figura lá em cima que é sensível, né, que está apoiando, né, que quer que as coisas aconteçam e quer ver as pessoas sendo bem atendidas, né? Tem um gestor aqui que sou eu, que sou maluco, né, que sou um workaholic total, né, um detalhista, um perfeccionista tremendo, e tem as equipes, né, as pessoas, né, que fazem o trabalho de fato, né, que tocam essa secretaria, e que muitas delas estavam aqui quando eu cheguei. Eu não fiz aquela tradicional rapa nos cargos e botei gente minha, até porque eu nem tenho gente minha para colocar. Então, várias dos protagonistas hoje já vêm das gestões anteriores, né? Os melhores, com certeza, os mais comprometidos ficaram, e eu trouxe alguns talentos também, né? Muito com foco, como eu disse, na pessoa com deficiência, e é isso aí. A gente faz uma equipe muito boa com a Marinalva, que você citou, que é a nossa adjunta, uma guerreira também, Roseli, que é a nossa chefe de gabinete, que sem ela nada aconteceria, porque ela domina os bastidores aqui da secretaria, né, com 4 coordenadores fantásticos e mais alguns assessores e uma equipe diversa, gente com mais recursos, gente né, humilde, né, e de pessoas de todos os tipos fazendo desta aqui posso dizer, uma grande secretaria. Olha, secretário, fantástico é você, porque é muito bom o gestor reconhecer toda a sua equipe. É um grande exemplo, de fato, que você é detalhista, que você presta atenção e que você tem essa clareza, né? Isso é muito legal, porque por isso que a equipe faz questão de ter um bom trabalho com orgulho, quando você tem um gestor que reconhece. De fato, a gente tem acompanhado, novamente a gente fala que nós não somos apartidários, porém a gente tem acompanhado, sim, o trabalho a gestão do governador João Dória e do Bruno. Eles têm, de fato, essa simpatia e ele apoia essa cadeira, essa secretaria, isso é um diferencial. A gente está se aproximando aqui do momento das perguntas, e eu gostaria de falar, secretário, que tem muita gente assistindo e fazendo muitos agradecimentos e parabenizando os projetos. Então, a gente está aqui com a Débora Silva. Ela fez uma pergunta, eu já falo, mas a gente está com a Ângela Moraes Cordeiro, a Roseli, né, que você comentou, a Beatriz, o Matheus, o Alexandre, o Fernando, o João, a Márcia, o Rui Pereira. Tem uma galera aqui, está chegando muita coisa. Chegaram algumas perguntas, secretário, que eu achei interessante, porque essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Quem nos encaminhou foi o Fernando. É errado falar deficiente? Ou o correto é portador de deficiência ou portador de deficiências especiais? Qual que é a terminologia mais correta? Boa pergunta. Bom, esse nome já mudou muitas vezes ao longo da história, e mesmo ao longo das últimas décadas. Mostra desconforto linguístico, inclusive, de se falar sobre deficiência, né, e de dizer que a pessoa tem uma deficiência. Hoje, a nomenclatura correta, mundialmente aceita, é pessoa com deficiência.
Pessoa com com deficiência. deficiência. E não, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência intelectual, né? Então, é por aí. Mesmo na outra Legal. linha, pessoa com nanismo, né? Pessoa com autismo. Então, hoje em dia, é sempre colocar a pessoa e nunca colocar a questão do portadora. Portador não se usa mais. Né? Tá, então é pessoa com deficiência mesmo. É. Legal. Só, A Erika, deixa eu Ângela, só dizer, né, para quem está nos perguntando isso tudo, nós estamos lançando na sexta-feira o que pode esclarecer muitas dessas perguntas depois, obviamente que eu posso responder aqui, mas para as pessoas se aprofundarem, nós estamos lançando uma coleção com, quantos são? 7 publicações? 7 publicações sobre vários aspectos de deficiência, desde a questão, tem um grande guia, um grande manual de arquitetura, né, e de acessibilidade arquitetônica, tem um grande compêndio sobre trabalho, emprego, renda, tem um outro que é para sensibilizar as pessoas, que chama Conhecer para Incluir, ou seja, 7 publicações que vão aprofundar, em termos teóricos, inclusive, o trabalho que a gente faz aqui na prática, em várias frentes. Então, vale a pena, quem nos segue, quem está nos ouvindo, na sexta-feira fica ligado que a gente vai fazer, inclusive na parte da tarde, às 15 horas, um webinar para lançar essas publicações. maravilhoso. Ó, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu participo de um grupo que, inclusive, o Cid está. Eu vou compartilhar, vou pedir para o Adriano, acho que eu vi que alguém mandou, acho que a Roseli mandou o link aí, ó. Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência, e aqui, pessoal, tá o link já para as pessoas se inscreverem. Nós vamos deixar também nas nossas redes, tá? Eu acho que é importantíssimo as pessoas participarem, inclusive, como o secretário falou, algumas perguntas que eu recebi certamente vão estar contempladas nessas 7 publicações aí. Então, acompanhem, como o secretário falou, na sexta-feira. Olha, eu vou fazer algum apanhado de algumas perguntas aqui que eu achei interessante. As demais, vamos acompanhar o webinário, gente, porque deve ser extremamente interessante. Depois eu reforço na quinta-feira e divulgo também, secretário. Está perguntando aqui... como é que... acho que até o senhor já falou, mas tem muitas pessoas com deficiência procurando emprego. Tem algum canal para que essas pessoas possam procurar mercado de trabalho? A secretaria tem algum programa? Acho que o senhor falou alguma coisa sobre isso. Então, as pessoas podem procurar sim a nossa secretaria para informações sobre trabalho. Inclusive, das publicações que estão sendo lançadas na sexta é uma publicação sobre trabalho e renda, né? Nós também temos um trabalho interessante sobre empreendedorismo da pessoa com deficiência, porque um dos caminhos, né, que é importantíssimo, o principal vetor de inclusão hoje, que é a lei de cotas, né, que as empresas têm uma cota para cumprir, esse é o grande caminho, vamos dizer assim, para a empregabilidade da pessoa com deficiência. Mas a gente sabe que tem gente que quer trabalhar em grande empresa e tem gente que não quer, tem gente que quer trabalhar numa pequena empresa, tem gente que não quer sair do bairro, tem gente que quer empreender, tem gente que quer tanta coisa. Então, o que nós temos que fazer, a gente tem esse olhar, é aumentar o leque de possibilidades para a pessoa com deficiência, certo? Quer dizer, você tem aí a lei de cotas, como eu disse, é um vetor fantástico, mas não é todo mundo que quer trabalhar em grande empresa, então não dá para não dá para ter um caminho só, né? O mundo é muito mais complexo que isso, a gente precisa de vários caminhos. Então, e o mais importante, de novo, Érica, essa que é a questão, a gente tem que convencer a pessoa com deficiência que ela né, ela tem que ser protagonista da sua vida, né? A gente tem que aumentar né, a autoestima dessas pessoas que, infelizmente, em grande medida é muito baixa, é muita porrada, né, de todos os lados.
muita agressão em todos os sentidos e muitos lados. Então, isso tira completamente a autoestima das pessoas. Então, um trabalho importante da Secretaria, em todas as frentes de atuação, é essa questão do protagonismo e da autoestima. Não, perfeito, perfeito. Olha, Portanto, secretário, sensacional, a gente está caminhando para o final. Pessoal, gostaria de reforçar que essa live ela fica gravada. Todos os contatos da secretaria, o nosso diretor, o Adriano, ele está colocando aqui Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn, né? @SMPEDSP, para que todos possam entrar em contato. Lembrando que na sexta-feira o nosso secretário já anunciou que vai ter um webinário, não percam, porque vão ter informações, inclusive o pessoal que mandou as perguntas para nós, chegaram muitas perguntas, muitos elogios. É uma grande oportunidade na sexta-feira vocês participarem, né? Tem o canal do YouTube também e Prefeitura. Eu só vou pedir, por gentileza, para o nosso diretor colocar novamente o link do webinário. E agora eu vou pedir para o secretário fazer as suas considerações finais. E, por último, a gente sempre pede, secretário, uma frase para a gente fechar aí com uma reflexão. Pessoal, só lembrando que está aqui aparecendo novamente o endereço para o webinário e vai ficar também na nossa página de Facebook, do YouTube, no canal do Facebook da TV Pública, para as pessoas que puderem se inscrever e participar sexta-feira às 15 horas. Secretário, por gentileza, as considerações. Sim, olha, nós estamos nessa saison, nessa estação de webinars e lives. A nossa secretaria tem sido muito atuante. Então, visite o site da secretaria ou uma das redes sociais e desfrute, né, não só desse webinar na sexta-feira, mas de toda a nossa programação. A gente tem feito um webinar diário, né, com os principais nomes do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil, né, tem sido muito, muito interessante. E a gente tem aí agora, semana que vem, tem um webinário sobre nanismo, tem um webinário sobre o Sem Barreiras, que é o nosso festival. Então a gente está aproveitando, já que a gente não pode ir para a rua, nós estamos aproveitando muito desse cenário digital para aumentar a nossa rede, para aumentar o nosso alcance, certo? Então, por isso eu agradeço muito o seu convite, porque é assim, né, falando para públicos que não são públicos necessariamente afeitos à nossa temática, né, que não estão acostumados, é que a gente amplia a nossa rede, amplia o alcance da nossa mensagem e vai lá, né, longe, às vezes, tentar conquistar humildemente corações e mentes para essa causa tão importante, que é uma causa, Érica, que não é a minha causa da pessoa com deficiência, e não é a causa das pessoas com deficiência, mas é a causa de todo mundo, é a causa da sociedade. Deficiência não tem raça, não tem cor, não tem idade. Ela ataca, infelizmente, transversalmente a sociedade como um todo, seja e por questões, né, de pessoas que já nascem com deficiência, ou seja, principalmente pelas pessoas que adquirem alguma deficiência por vários motivos, principalmente por motivos, por acidentes e por... então, a gente, né, tem que é um trabalho meio que de formiguinha às vezes, mas que é um trabalho de mudança de cabeça das pessoas. Perfeito. É um trabalho de mudança civilizatória, né? Exatamente, É um lógico. trabalho de mudança, inclusive de questões que estão muito arraigadas, são atávicas na nossa vida. Eu digo que esse preconceito ele vem do tempo que a gente andava de quatro, né, como ser humano, proto-humano, aí, e essas questões vêm ao longo dos anos e é difícil você se livrar delas. Mas esse é o trabalho que a gente faz, e a frase que eu quero deixar para todo mundo, que é a grande frase do movimento da pessoa com deficiência, é o nada sobre nós sem nós. O que isso quer dizer? Não faça nada que diga respeito à pessoa com deficiência, obviamente sem convidar pessoas com deficiência para participar. Claro! Né?
Não, ou seja, e também um pouco de não ao paternalismo, né? Você tem muito paternalismo nesses casos, né? Você acha que você está fazendo bem para uma pessoa, no fim vai ver, está piorando a vida dela porque você não escutou, você Perfeito. não se deu, né, o trabalho de entender o que está acontecendo ali. Então, a frase que fica é nada sobre nós sem nós. Olha, sensacional, secretário. Tá chegando aí, o nosso diretor está disponibilizando todos os elogios. Débora Silva, a Sica mandou uma mensagem também, falando que o evento vai ser no Facebook, né? Marinalva, nossa querida Marinalva, sempre atuante. E aí o Adriano vai disponibilizando, mas assim, gente, olha, sensacional. Foi uma noite extremamente produtiva e especial em todos os sentidos. O Cid trouxe uma consciência, uma clareza lúcida para que nós possamos, depois dessa entrevista, refletir sobre vários aspectos sobre as nossas vidas, né? Que é como o Cid falou, é uma questão civilizatória, é uma questão transversal. Então, pessoal, vamos aproveitar essa frase que eu vou pedir para o Cid repetir para a gente finalizar. E, Cid, de coração, em nome da TV Pública, em nome do nosso programa Inteligência Solidária, a gente agradece você ter aceito esse convite. Nós vamos acompanhar o webinar essa semana, vamos divulgar o webinar, nós nos colocamos à disposição. Sempre que tiver alguma pauta, a gente cita aqui no programa, né, para fortalecer a causa e o apoio. Eu quero agradecer o Wesley, que ficou o tempo inteiro nessa sensibilidade dele ficar fazendo a tradução, toda a sua equipe, que deu toda a estrutura, ao nosso diretor que acompanhou. Então, Cid, um abraço afetuoso para você. Eu vou pedir só para você repetir essa frase, que é linda, é sensacional, e a gente já finaliza. Pessoal, uma ótima segunda-feira para todos vocês, nessa energia boa, de informação boa, trazida pelo nosso secretário da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Por gentileza, secretário, pode repetir para nós. É isso aí, Érica, muito obrigado e lembrem-se todos, nada sobre nós sem nós. Obrigado. É isso aí, pessoal. Boa noite, ótima segunda-feira. Obrigada, secretário. Obrigada, Wesley. Boa noite. Tchau, obrigado, Wesley. Pode.